É isso aí, meu amigo. Estamos aqui mais uma vez, estamos cansados um pouco, mas você também, eu imagino. Mas a gente vai seguir, né? A gente vai seguir, a gente vai fazer essas questões, a gente vai passar nesse negócio. Hoje a gente vai falar da convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. Você vê que seu edital ele fala da convenção e do protocolo. A gente vai entender qual que é a diferença e perceber que eles são, na verdade, relativamente parecidos. Na verdade, são muito parecidos, tirando por uma coisa muito importante que a gente vai ver juntos aqui, logo nas primeiras questões. Bom, vamos. Bom, a gente já sabe o esquema aqui, é questão, é velocidade, pancadão, a gente vai direto nos assuntos, não fica perdendo tempo com elocubrações e com platitudes, tá bom? Então eu vou direto na primeira pergunta aqui. A Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados foi adotada no rescaldo da Segunda Guerra, em meio a um grande deslocamento de populações na Europa. Ela é considerada a carta magna dos refugiados no direito internacional. Verdadeiro ou falso? Tenta responder aí, querer nosso esquema, se quiser pausa o vídeo, pensa. Você sabe o que é a carta magna, né? A carta magna é a carta maior, o documento principal, né? Você poderia falar, inclusive, que a Constituição é a nossa carta magna, né? A carta magna da República Federativa do Brasil. Houve uma carta magna, enfim, não importa. Carta Magna é o documento de referência, né? Ou seja, o documento de referência dos refugiados no direito internacional. Isso é, né? Foi adotado no rescaldo da Segunda Guerra Mundial? Foi. Em meio. Tá certo, cara. Tá linda essa questão. Não tem muito o que discutir. É só para você saber o momento do Estatuto dos Refugiados. Aqui, o Estatuto dos Refugiados, a convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, que é um péssimo nome, né? Porque podia ser a Convenção dos Refugiados. É, Eles estão pensando exclusivamente, e aqui vale o exclusivamente, tá bom? Na questão da Europa até 51. Teve a guerra, um monte de gente foi deslocada para fora do seu país, fugindo da guerra, fugindo da fome, fugindo disso ou aquilo. Inclusive, é, existe uma imensa filmografia, literatura sobre isso, porque todo mundo gosta da Segunda Guerra e tal. O que faz com essas pessoas, né, que estão fora do seu país, que estão numa situação de não se reconhecer como nacionais do lugar onde estão, ter uma mudança significativa geográfica na Europa, né? Depois da Segunda Guerra, e aí vem o Estatuto dos Refugiados, a gente vai entender um pouco quem que é refugiado, quem que não é, a quem que se aplica, quem que não se aplica, e etc. Tá bom? Aqui é só uma gentle introduction, tá bom? Uma introdução gentil ao assunto. O protocolo de 67, ou seja, o teu edital tem duas coisas, tem a convenção e tem o protocolo. O protocolo de 67, por sua vez, ampliou as limitações temporais e geográficas da convenção. Eu falei que a convenção, você acha que isso aqui é verdadeiro ou falso? Eu falei que a convenção se restringia à Europa até 51. O protocolo, o que você acha que fez? Só que é uma sacanagem, né? Ele não ampliou as limitações, ele reduziu as limitações, por isso que está errado, né? Mas eu não queira me matar, né? O concurso é isso. Às vezes tem pegadinhas das mais escrotas. Antes era isso, até 51, até 1º de janeiro de 51 e apenas na Europa. Ou seja, basicamente para quem tinha se fudido por causa da Segunda Guerra. Ou eventualmente da primeira, sei lá, né? Mas principalmente da segunda. Aí veio o protocolo de 67 e falou: não, vale tudo que está lá na convenção, a gente vai estudar, mas vale também fora, ou seja, depois de 51, fora da referência temporal, e vale também fora da Europa. Porque começou aí, você veja, né? O protocolo ele é de 67. Em 67 já tinha um monte de problemas de gente refugiada em outros lugares. Por exemplo, na África você já tinha guerra de descolonização, tinha países africanos se tornando dependentes, você tinha crise política na Ásia, você tem uma série de problemas. Você pensa que o mundo está caminhando para conflitos. Isso aqui vai dar na guerra do Vietnã, vai dar na guerra da Coreia, vai dar em conflito basicamente por quase toda a África, na descolonização, você vai ter refugiados. E aí a gente vai logo, logo entender quem que é classificado como refugiado ou não. Toma cuidado, porque existe, assim como a gente falou na última aula, que existe uma tendência a chamar qualquer um de genocida, ou qualquer coisa de genocídio, e pode ser uma coisa horrível, pode ser um crime de guerra, pode ser um crime contra a humanidade, mas às vezes não é genocídio. Tem uma tendência contemporânea a chamar todo mundo, todo migrante de refugiado. Não são sinônimos, tá bom? Do ponto de vista da convenção aqui, especialmente da convenção e do protocolo. A gente vai ver que tem um outro tratado internacional,
referente aqui à nossa vida latino-americana, que amplia o conceito de refugiado, mas o que está no seu edital é a convenção e o protocolo, e a convenção e o protocolo têm uma definição bastante específica e bastante concreta de refugiado, tá bom? E a gente vai falar dela. Por enquanto, põe na sua cabeça que a diferença do protocolo para a convenção é que o protocolo tira a restrição temporal e tira a restrição geográfica, tá bom? Vamos fazer a 3? Deixa eu ver se eu incluí a 3 na nossa maravilhosa lista aqui. Tá, a 3 e a 4. Após o protocolo, a definição de refugiado passou a valer para eventos ocorridos em qualquer data, antes ou depois de 51, em qualquer parte do mundo, universalizando a proteção. Pô, foi bem o que eu falei, né? Não vamos nem sofrer com isso aqui, tá verdadeiro, tá lindo. A 4. O protocolo de 67 foi adotado para atualizar o regime sem reabrir a Convenção de 51. Isso implica que os países não podem aderir ao protocolo sem aderir à Convenção. O que você acha? Cara, isso aqui tá errado, tá bom? Isso aqui tá errado. E é que é muito importante você entender isso, especialmente porque seu edital fala convenção e protocolo. A primeira pergunta que vem na cabeça é qual que é a diferença do protocolo para a convenção. O protocolo incorpora a convenção. Tudo que está na convenção está no protocolo, tá bom? Todas as disposições que a gente vai ver aqui. Quando eu falar a convenção diz isso e aquilo, o protocolo também diz. O protocolo reproduz. Ele só tira as referências temporais geográficas. Se o protocolo incorpora, né? Se o protocolo repete as coisas que estão na convenção, eu posso só aderir ao protocolo? Pode, pode. Um país pode aderir ao protocolo sem ter ratificado a convenção? Pode. Na prática, a maior parte dos países aderiram aos dois, o Brasil inclusive, mas os Estados Unidos, por exemplo, aderiram só ao protocolo. Ah, isso quer dizer que a proteção nos Estados Unidos, a proteção aos refugiados é menor? Não, porque tudo que está na convenção está no protocolo. Ou seja, na prática, como é muito estranho se aderir só à convenção, né? Porque basicamente o país estaria dizendo que vale refugiado, não existiria mais refugiado, né? Se o país aderiu só à convenção, porque assim, até 51 na Europa, os caras já morreram tudo, né? Ou sobraram pouquíssimos. Então, os países ou aderem na prática, ou aderiram primeiro à convenção e depois ao protocolo, ou só ao protocolo, tá bom? Mas assim, quando o seu edital diz convenção e protocolo, basicamente ele está falando da mesma coisa, entendeu? É que se eles botassem só convenção, ia parecer que os únicos refugiados no mundo são os que eram refugiados até 51 na Europa. E se eles botarem só o protocolo, eles não iam estar citando o que a gente chamou aí de Carta Magna, né? Então por isso que tem. Mas põe na sua cabeça que o protocolo incorpora a convenção, tá bom? Então tudo que eu falar da convenção vale para o protocolo também. Vamos para a questão 6. Vou pular a 5 aqui, e que ela repete um pouco o que a gente já falou. E a 6 é o seguinte. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Você vai estudar essas convenções, preste sempre atenção nas definições centrais. O que é a definição central? No caso da Convenção sobre o Genocídio, a definição central é o que é genocídio. No caso do Estatuto do Refugiado, a definição central é o que é um refugiado. No caso da Convenção sobre a Discriminação Racial, a definição central é o que é discriminação racial. Tá bom? Então, o que é refugiado? O Estatuto dos Refugiados define refugiado como aquele que se desloca nacional ou internacionalmente por razão de perseguição individual ou por fatores alheios ao seu controle, como alterações climáticas ou violência generalizada. Muito bonito isso aqui, né? Soa bem. Como diz o glorioso professor Ricardo Alexandre, que eu admiro muito, é um professor de direito tributário, tem gente que vai fazer concurso que nem músico, né? Que lê a questão e fala, soa bem, soa bonito. Tá verdadeiro, né? Parece ser verdadeiro, que tem uma musicalidade, né? Olha que bonito isso aqui. Muito bonito essa questão, mas tá errado. Se você for resolver por música aqui, você vai se ferrar, porque tá tudo errado aqui. Cara, primeiro é o seguinte. E aí a gente chega no cerne dessa aula. Se eu tivesse que escolher uma questão aqui, seria essa. Nacional ou internacionalmente? Só internacionalmente. Não existe refugiado nacional, entendeu? O cara foi deslocado, o cara lá tá sendo perseguido na Paraíba, pelo governo paraibano, e aí ele se mudou pro Piauí. Esse cara é um refugiado paraibano no Piauí? Não, não, não. Refugiado é internacional, tá bom? Depois a gente vai ver que o cara vai poder entrar no outro país, enfim, as questões de como é que o cara entra no outro país, mas é refugiado, tá fora do seu país. Grava essencialmente, tatua na sua perna, né? Faz assim. Hoje você chega, liga pra tua mulher, ou chega na tua casa, ou liga pra tua mãe, ou liga pro teu marido, ou hoje, se tiver 3 filhos, você vai parar os 3 filhos na cozinha, falar, ó,
Antes de comer, antes de jantar. Refugiado se desloca internacionalmente. A molecada vai te olhar com aquele olhão e falar: não, a mamãe sabe das coisas, a mamãe estudou direito internacional. Tá bom? Importantíssimo. E a segunda coisa: alteração climática, não. Não, não. Nem violência generalizada, na verdade. Perseguição. Aí eu vou trazer para você aqui. Isso aqui é importante. Tá. O foco dessa caralho aqui é a perseguição individual. É o cara, refugiado, é a pessoa. Isso aqui é a definição que está no estatuto. Refugiado é a pessoa que, temendo ser perseguida por motivos de raça, de religião, de nacionalidade, de pertencimento a determinado grupo social ou política, opinião política, encontra-se fora do seu país de nacionalidade, não pode ou por temor não quer regressar a ele. Então, assim, não, é o refugiado climático. Vamos falar sobre isso, e talvez possa ser. Mas não é o que está na convenção. A convenção não existe refugiado climático, porque refugiado é o cara que é perseguido. O meio ambiente não está perseguindo o cara especificamente. Não está lá o aquecimento global falando, eu vou foder o João, entendeu? Então, na convenção e no protocolo, a gente vai ver que existem outros documentos legais que ampliam isso aqui, e o Brasil, inclusive, adere a eles, mas no seu edital fala da convenção e do protocolo. Motivos de raça. Tem uma perseguição lá, porque o cara. O apartheid seria um exemplo disso, tá bom? O cara é negro. Existe um negro submetido ao regime do apartheid. Poderia se considerar. Se ele fugisse para outro país e chegasse em outro país, ele podia pedir refúgio? Ele podia se considerar um refugiado? Sim, perseguido por motivos de raça, né? Fora do seu país, se ele tivesse em outro país. Ah, mas aí não seria asilo, a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Da diferença de asilo e refúgio. Refúgio é mais amplo do que o asilo, tá bom? O cara pode se aplicar a ele da noção de asilo, pode se aplicar a noção de refúgio. A gente vai chegar lá, calma. Raça, religião. Então, o cara está sendo perseguido por motivos religiosos dentro do país. É uma minoria religiosa lá que está sendo perseguida, não pode. O cara que, sei lá, no Irã, e o cara é ateu. Pode ser, né? Nacionalidade, né? Pertencimento a determinado grupo social, opinião política. Aqui é importante, tá bom? A gente viu lá que no caso do genocídio, não confunde essa porra. No genocídio não se aplica opinião política. Não existe genocídio contra grupo político. Não confundir. Você pode ser um refugiado político, é muito comum que aconteça, tá bom? O cara tá lá no país, ele participa de um movimento político, de um partido, qualquer coisa assim. Vão matar ele, entendeu? O negócio ficou feio, mudou o clima político lá, ele vai ser perseguido, esse cara foge, ele é refugiado, entendeu? E muito importante, encontrar-se fora do seu país. Ou seja, a perseguição tem que ser individual? Não, pode ser coletiva. Por exemplo, raça, religião é coletivo. Você não é o único que está sendo perseguido. Pode ser individual? Pode também. Às vezes o cara, no caso de opinião política, muitas vezes é individual, né? Eu falei, o cara pertence a um partido, mas pode ser que estejam perseguindo porque eles é a voz da oposição contra determinado infeliz autoritário lá. Pode ser de uma perseguição individual, pode ser uma perseguição coletiva, mas ela é baseada em motivos específicos que não incluem essas coisas, que não são. Por exemplo, violência generalizada não é uma perseguição nem individual, nem coletiva, tá bom? Então, fique muito atento a essa definição aqui, tá bom? Lê isso aqui, baixe o nosso PDF no link que está na bio, decora essa desgraça, porque isso aqui é o cerne, tá bom? Da, da história. Isso que eu falei, né? Alteração climática, desastre natural, violência generalizada sem perseguição dirigida não são reconhecidos por essa convenção como causas para o status de refugiado. A gente vai ver que tem outros instrumentos, a Declaração de Cartagena, lá de 84, que é um instrumento latino-americano, tem uma definição mais ampla, a gente vai falar disso, é importante que você preste atenção nisso, mas você não tá, o seu edital não fala em declaração de Cartagena. Cartagena, né? O pessoal fala, né? Estamos achando que coisa. É que nem o cara que fala que vai na, sei lá, no Burger King, né? E ele tem seu Instagram, né? Na declaração de Cartagena. Cartagena. Então é isso, tá bom? Vamos para a questão 8 e 9. A 7 eu vou pular e a gente deixa como lição de casa para você. Isso aqui não sei se é tão importante, mas tá na convenção. E é importante, você sabe que existe. Existe uma agência da ONU para refugiados, a Acnur.
E a Acnur atua como guardiã dos instrumentos da Convenção, promovendo sua aplicação e auxiliando os Estados na implementação de suas disposições no direito nacional. É para isso que serve essa agência da ONU para os refugiados? Tá bom, tá verdadeiro. Eu não vou ficar muito nessa questão, mas é importante que você saiba que existe. Eu acho que até te dei um spoiler, né? Eu comecei a ler com um tom aqui de que era verdade. E é verdade mesmo, parabéns, muito legal aí e tal, tá bom? Saiba, tá lá o artigo 35. Os estados contratantes, ou seja, os estados que são parte da convenção, se comprometem a cooperar com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, facilitar a sua tarefa de supervisionar, pipipipopopó, tá bom? Existe isso, tenha em mente que existe. Vamos fazer a 9. Questão da Sebrasp, a banca aí que você ama, a banca que vai fazer seu concurso, a banca que vai mudar a sua vida, né? E talvez você odeie ela mesmo assim. Refugiado é a pessoa que, sendo perseguida por motivos ambientais, de raça, de religião, de nacionalidade ou de opiniões políticas, se encontra bonito fora do seu país de nacionalidade e que não pode, ou em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou seja, do país de onde ele veio, né? Ou que, se não tem nacionalidade, encontra-se fora do país no qual tinha sua residência habitual em consequência de tais acontecimentos. Não pode, não podendo, né? E não pode, aqui faltou, mas é a culpa da Sebrasp, né? E não pode, ou devido ao referido temor, não quer voltar a ir. É uma pergunta imensa, tem 420 vírgulas aqui. E é de uma crueldade, tem uma coisa errada só. Esse negócio aqui tá errado, essa questão, tá bom? O que tá errado aqui? Me diz. Lê esse negócio, se tiver que pausar o vídeo, pausa. Acho. O resto tá tudo lindo. Ambientais, né? Motivos ambientais não pode. Então, portanto, está falso. Tá bom? Falso. O resto tá bonito demais, né? Raça, religião, nacionalidade, opiniões políticas, fora do país, não pode ou não quer voltar, né? Não quer. Isso aqui é importante também. Às vezes você poderia argumentar, tá com frescura, não conseguiu provar que estão ameaçando de fato, mas se o cara sente o medo, ele sente o medo, né? Só que tem que mostrar que está sendo perseguido. Isso aqui é importante também porque se aplica aos apátridas, né? Se não tem nacionalidade, está fora do país onde morava, mesmo que ele não tenha a nacionalidade desse país. Tá bom. Motivos ambientais. Lembra sempre disso aqui, tá bom? Raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, tá bom? A 10 está fora da nossa lista, a gente vai fazer a 11, a 12 e a 13, tá bom? Depois você faz a 10 aí. Também é um assunto que a gente já falou, não vou repetir. Para que alguém seja considerado refugiado, não é exigido que a perseguição já tenha se consumado ou que o indivíduo tenha sofrido dano. Basta que exista um temor fundado de vir a ser perseguido. O que você acha? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso aqui tem tudo a ver com o que a gente falou. Não precisa o cara tá sendo, sabe, fugir do país de bala de bala com um helicóptero correndo atrás dele e metade do corpo ensanguentado, tá bom? É o temor fundado de ser perseguido. Por exemplo, vamos imaginar, hipoteticamente, a ditadura militar brasileira. Muita gente foi morar em outros países, normalmente usando na época a instituição do asilo, mas poderia ser o refúgio também. Gente que não tinha necessariamente sofrido um dano, mas foi morar em outros países. E o grau desse dano também varia. Algumas pessoas foram torturadas, outras apenas sentiram que o clima estava ruim, que eles faziam parte de um grupo político, que não se encaixaria no andar da carruagem, etc. Né? Não precisa ter sofrido dano. Tá? Não precisa que a perseguição já tenha. O cara não precisa ter sido preso. É porque se ele foi preso, dificilmente ele vai conseguir sair do país. Né? Podem soltar o cara, mas vai fugir, vai ser mais difícil do que pegar um avião e ir embora. Né? Basta que exista um temor fundado. Então, por exemplo, eu sou de uma religião. E no meu país aquela religião está sendo perseguida. Nunca fizeram nada comigo, concretamente. Mas eu tenho um temor fundado, porque as declarações estão sendo feitas, entendeu? Um exemplo para você entender. Por esse. Claro, não existia na Segunda Guerra ainda essa convenção. Mas se essa convenção tivesse válida na Segunda Guerra, ela não teria protegido só os judeus depois que eles já tivessem ido para o campo de concentração ou que tivessem perdido a sua casa. Um judeu que no começo das perseguições aos judeus
Ou seja, quando os judeus começaram a ser discriminados, quando o acesso dos judeus ao espaço público começou a ser condicionado, quando começaram os primeiros relatos de judeu, por exemplo, sendo demitido do serviço público, ou sendo impedido de participar da vida alemã, ou da vida dos países ocupados pela Alemanha nazista na sua integridade, esse cara, se ele viesse para o Brasil ou para os Estados Unidos, em tese, obviamente, né? Como eu disse, não tinha convenção, mas pela convenção, ele já poderia ser considerado um refugiado, tá bom? 12. A perseguição deve envolver ameaças à vida ou à liberdade, não comportando o Estatuto dos Refugiados outras violações. Também, isso aqui está erradíssimo, tá bom? O Estatuto não define de forma exaustiva, ele fala só perseguição. Perseguição não precisa ser perseguição para matar, né? Pode ser perseguição para muita coisa. Então, por exemplo, isso que eu estava falando do judeu lá no começo, nos anos 30, no final dos anos 30, digamos, na Alemanha, começo dos anos 40. Começo dos anos 40 começou a ficar mais feio, né? Então, assim, discriminação sistemática, negativa de acesso a serviços essenciais. O cara lá começa, não consegue matricular o filho na escola, né? Medidas punitivas desproporcionais. O cara comete uma multa de trânsito lá e fica preso, né? Tratamento, tortura, né? Tortura já é muito grave. Restrições severas à liberdade de movimento. Então, cria um gueto, né? Agora esse povo aqui, esse grupo só vai poder morar nesse pedacinho aqui da cidade, do país, o que é que seja. Isso aqui também se aplica muito ao exemplo que eu dei dos judeus. Confisco de bens, né? A primeira coisa que eles fizeram, confisco de bens. Pega o dinheiro do cara, pega os bens do cara, tira o cara da casa, tira a empresa. Proibição de trabalho, né? Você não pode, o seu grupo social aqui não pode trabalhar. Ou seja, pode ser coisas muito mais sutis do que o cara ter sido preso, torturado, coisas assim, né? Restrições à liberdade de expressão. Só de não deixarem você praticar a sua religião, isso já te inclui no estatuto dos refugiados aqui, tá bom? E 13, a gente falou sobre isso também, mas para reforçar, a convenção lista 4 motivos específicos que caracterizam a perseguição refugiável: raça, religião, nacionalidade ou grupo social, mas não opinião política. Tá falso, não confunde com genocídio, tá bom? Refugiado envolve, pode ser raça, pode ser religião, pode ser nacionalidade, pode ser grupo social, pode ser opinião política. Genocídio é nacionalidade, é etnia, é religião, é raça, ou seja, aqui, raça está nos dois, religião está nos dois, nacionalidade está nos dois. Grupo social e opinião política pode te fazer refugiado, mas você não vai ser vítima de genocídio por causa disso. Você vai ser vítima de outros crimes, barbaridades absolutas, mas não é genocídio. Cuidado com isso. Às vezes a gente está estudando duas coisas meio parecidas, ainda mais aqui, calhou de ser um item após o outro no edital, e você confunde, um belo dia você põe lá que o cara não pode ser refugiado por opinião política, o que é uma atrocidade, ou você fala em genocídio de partido político, que também é uma atrocidade em termos teóricos aqui, tá bom? Toma muito, muito, muito cuidado com isso. A gente passou bem por essas 13 primeiras perguntas. Eu vou dar um segundinho só e eu já volto com mais questões para a gente avançar rapidamente nessa aula sobre a Convenção do Estatuto dos Refugiados, né? Volto logo. Muito bem. Vamos voltar aqui com a questão de número 15, para a gente continuar entendendo o que é, afinal, um refugiado. A questão 15 é muito direta e muito simples. Importante distinguir que o refugiado não é o mesmo que imigrante econômico ou migrante voluntário. Cara, isso é óbvio, né? Tá verdadeiro, como a gente disse. O refugiado tá fugindo, a gente já tratou aqui, fundado temor de perseguição, raça, esses casos específicos, raça, religião. Quer dizer, o migrante voluntário, vamos começar pelo outro extremo aqui, é qualquer um que vai por vontade própria. Se você quiser se mudar para Itália e fazer um doutorado e recomeçar a vida na Itália, você faz isso, mas não vai dizer que você é refugiado, né? Se você quiser mudar para Mônaco, se você tiver dinheiro e quiser comprar uma linda cobertura na Baía de Mônaco, lá, não sei lá como é que chama essa porra, e ficar vendo a corrida de Fórmula 1, você não vai dizer que você é uma merda num refugiado, né? Você é um cara rico que resolveu mudar para outro lugar em razões de qualidade de vida.
Imigrante econômico é um pouco mais restrito, né? O cara que está procurando melhores condições de trabalho, quer dizer, esse cara de Mônaco não seria exatamente um imigrante econômico, mas ele não está fugindo de perseguição. O brasileiro que vai trabalhar nos Estados Unidos, por exemplo, que arranja um emprego, às vezes até um emprego de pedreiro, não sei o quê, ele é um imigrante econômico. Mas ele não é um refugiado. Refugiados são essas condições específicas, tá bom? Põe na sua cabeça isso aqui. Vamos para 16. Devido à inter-relação entre condições de refugiado e de imigrante econômico, aí já errou, né, cara? Não tem. Refugiado é uma coisa, imigrante econômico é outra. As pessoas que cruzam a fronteira do seu país em busca de melhor padrão de vida também estão sob a proteção da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. Não estão. Você vê como é que cai, é uma pergunta Sebrasp. Pode cair na sua prova. 17, chegamos no princípio. Agora você vai me ver falando francês aqui. O princípio do non-refoulement, tá bom? O princípio do non-refoulement, mas você pode dizer como é que você quiser. Afinal, até porque a prova é escrita. Non-refoulement, non-refoulement, qualquer coisa, entendeu? Mas o francês é uma coisa mais refoulement, né? Refoulement. Prevê que os estados devem receber os refugiados sem discriminá-los. Vamos corrigir aqui para deixar mais bonitinho, né? Sem discriminá-los por raça, religião ou país de origem. Cara, esse princípio é muito importante e não tem nada a ver com isso aqui, não, tá bom? Isso aqui tá errado. É verdade, devem receber os refugiados sem discriminá-los, mas o princípio do non-refoulement é o princípio da não devolução. Isso aqui é central no regime dos refugiados. Tem tudo a ver com a Convenção dos Refugiados, com o protocolo, que é a ideia de que os estados não podem devolver o corno lá. Não podem expulsar o cara, não podem rechaçar. Aqui tem uma questão específica que é o seguinte: você não pode botar, é mais do que não podem devolver, você não pode botar a vida do cara em risco. Você não pode simplesmente falar, agora deu para você aqui, a gente mudou de ideia, volta lá para o seu país. Você tem a proibição de ser você o agente que vai encaminhar esse cara ou para a morte, ou para a violência, ou para a prisão, ou para o constrangimento, ou para a humilhação, tá bom? Em outras palavras, os estados não podem expulsar um refugiado, reconhecido como tal, do seu território, de maneira a colocá-lo em perigo. Isso é um princípio absoluto? Não. Tem exceções. As exceções são essas aqui, tá bom? Motivos de segurança nacional ou ordem pública. Ou seja, o cara cometeu um crime muito grave, o cara é uma ameaça para o país, mas mesmo nesses casos, a gente vai ver um pouco mais para frente, tem alguma questão que mostra isso aqui. O país tem que procurar um lugar, um terceiro país para receber o cara. Você não pode mandar ninguém para a morte, tá bom? Sendo talvez um pouco dramático, porque como a gente viu, não necessariamente para o cara ser refugiado ele tem que estar sob ameaça direta de morrer. Mas o cara, mesmo nesses casos, ele tem direito devido ao processo legal, ele vai apresentar defesa, ele vai poder recorrer, não vai simplesmente expulsar, essa expulsão não pode ser arbitrária. E mais do que isso, o sujeito não vai ser mandado para uma situação que vai implicar risco aos direitos humanos ou qualquer coisa assim. Tá bom? Tô vendo só quais são as próximas questões, a gente vai fazer a 18 aqui também. Para o STF, o princípio do non-refoulement prevalece sobre a cooperação penal internacional. Você consegue entender o que essa questão está querendo dizer? Porque a cooperação internacional... Tenta responder se é verdadeiro ou errado, porque na prova não vai ter o professor Mioto para te explicar, né? Eu talvez tenha dado uma leve travada aqui no meu vídeo, não sei se eu vou para você, mas tenta responder essa questão. Tenta pensar o que você colocaria, mesmo que ela seja difícil, eu vou te explicar o que ele está querendo perguntar aqui. A pergunta é a seguinte: existe um princípio, uma ideia de cooperação penal internacional. A gente já falou isso sobre extradição, os países fazem acordos, os países não permitem que gente condenada em outros países se aproveite do fato de ter fugido do país onde foi condenado para não cumprir pena. Então você extradita o sujeito. A pergunta é, do ponto de vista do STF, esse princípio da não devolução, da não expulsão do refugiado prevalece sobre a cooperação penal? A gente já viu isso, prevalece. Mesmo que tenha um tratado de extradição. A gente falou sobre isso na aula sobre genocídio, né? Mas se aplica perfeitamente aqui. No caso da aula de genocídio, era para dizer que o genocida tem que ser extraditado. Aqui é para dizer que o refugiado não tem que ser extraditado, tá bom?
Tem lá o acordo de cooperação, que legal, que bonito, mas se for para deportar um cara que é refugiado, a gente não vai fazer isso, exceto em situações de exceção e tentando proteger a vida do cara, tá bom? Você vai deportar ele para um terceiro país, né? É difícil, quem é que vai querer aceitar? Mas não cabe aos países mandar ninguém para ter a sua dignidade violada, tá bom? Mesmo o cara que cometeu algum tipo de violação dentro do país que recebeu ele como refugiado. Pode ser que esse cara seja expulso do país? Pode, mas isso vai ter que ser ajustado e, como regra, não vai ser expulso, tá bom? O mais importante é isso. Como regra, a gente não expulsa refugiado do país, tá bom? Questão 19. A Convenção impõe aos Estados o dever de assegurar aos refugiados uma série de direitos fundamentais. Entre eles estão o direito de acesso aos tribunais do país em igualdade com os nacionais, o direito ao emprego em condições não menos favoráveis do que outros estrangeiros, acesso à educação básica equivalente aos nacionais e acesso a documentos de identidade e viagem. Aqui é muito interessante, que é o seguinte. Vamos imaginar um caso concreto, um caso que foi reconhecido pelo Brasil como sendo um caso em que se aplica o Instituto do Refúgio, que é o caso dos venezuelanos, tá bom? O Brasil já reconheceu que os venezuelanos podem vir ao Brasil como refugiados devido a tudo que aconteceu na Venezuela. Tudo bem que aí se aplica aqueles dispositivos que o Brasil assinou no aspecto, no âmbito latino-americano, que ampliam o conceito de refugiado para o cara que também está fugindo do seu país por questões de crise financeira, de pobreza, de fome, de grandes desastres econômicos, como foi o caso da Venezuela. Mas vamos imaginar que seja um refugiado político, um cara que foi perseguido politicamente na Venezuela, o que se aplica a boa parte ali, ou pelo menos a alguns dos refugiados que vieram da Venezuela, o cara que foi perseguido pelo regime do Maduro, o Chávez, sei lá, qualquer coisa assim. Então esse cara é um refugiado e aí ele se aplica a convenção e o protocolo, tá bom? Se aplica os dispositivos lá do protocolo, portanto, da convenção. Esse cara vai ter direitos no Brasil. E a convenção, ela lista quais são os direitos e ela sempre traz um parâmetro, no sentido, esse direito é igual ao que o país oferece aos nacionais. Em alguns casos, ela fala, esse direito é igual ao que o país oferece aos estrangeiros. E aqui você tem que entender a lógica, acima de tudo. Essa questão está verdadeira, tá bom? Essa questão é correta. E aí você vê, a convenção impõe aos estados o dever de assegurar uma série de direitos, óbvio, né? Estranho seria se a convenção dissesse que não tem direito nenhum para os refugiados. Entre eles, o acesso aos tribunais em condição de igualdade com os nacionais. Aqui faz todo sentido. Você, como brasileiro, pode ir lá na justiça, entrar com uma ação, uma petição, alguma coisa assim. E um venezuelano refugiado no Brasil pode fazer a mesma coisa. Seria estranho se esse cara não tivesse acesso à justiça. Isso é um direito muito básico. Acesso à educação básica, que ele fala aqui no final da pergunta, a mesma coisa. O filho do venezuelano vai poder ser matriculado na escola pública, assim como um brasileiro, como eu e você, temos direito de matricular nossos filhos na escola pública, se a gente quiser. Acesso a documentos de identidade ou viagem, ok. Mas aí, veja aqui, o direito ao emprego em condições não menos favoráveis do que os outros estrangeiros. Ou seja, aqui no direito ao emprego ele compara com os outros estrangeiros. Por quê? Existem casos que o estrangeiro não tem o mesmo nível de acesso a emprego que um brasileiro tem. Um exemplo assim muito clássico e forte disso é concurso público. Tem alguns concursos públicos que o cara tem que ser não só brasileiro, como brasileiro nato, por exemplo, diplomata. Se o cara for prestar um curso de Itamaraty, ele tem que ser brasileiro, tem que ter brasileiro nato, não pode ser naturalizado. Um estrangeiro, ou venezuelano refugiado, não pode chegar lá, agora eu vou estudar para o Itamaraty. Não, porque não se aplica a ele as condições que se aplicam aos nacionais. Mesmo um concurso que não exija que o cara seja brasileiro nato, porém tem que ser brasileiro, inclusive o concurso da Polícia Federal, o venezuelano não vai poder chegar aqui e falar, vou prestar o concurso da Polícia Federal, entendeu? Ele vai ter que primeiro se naturalizar. E a gente vai ver. É importante que você entenda que existem direitos que são muito básicos, e aí vale para qualquer um. E vale para o refugiado, assim como vale para mim, vale para você, ou para qualquer brasileiro, vale para o venezuelano, nosso exemplo aqui. Então, por exemplo, a liberdade religiosa. Vai chegar para o venezuelano e falar, não, você, por ser refugiado, não tem direito à liberdade religiosa? Às vezes o cara está fugindo justamente por causa de liberdade religiosa. Né? Tem um caso de Mianmar, que é a antiga Birmania, que provavelmente a gente não conseguiria nem apontar no mapa, né? Mas perto da Índia lá. É muito maluco essa história. Os budistas, quem poderia imaginar? O grupo da população majoritária budista persegue lá a minoria muçulmana. Imagina esse cara que fugiu lá, refugiado, fugiu de Mianmar, e a perseguição violenta lá. Viu? E aí esse cara chega em outro país e fala, não, mas aqui também não pode. Então,
liberdade religiosa, sem dúvida. Acesso aos tribunais, pô, foi o que a gente falou. Acesso à justiça é o mínimo. Educação básica, assistência social, legislação trabalhista. Cuidado para não confundir legislação trabalhista com acesso a emprego. Legislação trabalhista é tipo férias, 13º, horas extras, ou obviamente você vai contratar um refugiado para trabalhar na tua fábrica, ela vai falar, você por ser refugiado não tem direito a férias? Claro que vai ter, né? Não tem direito aos dispositivos de segurança do trabalho? O brasileiro não mexe na máquina lá perigosa, mas porque essa máquina está com tudo errada, mas você, ser refugiado, vai lá e põe a mão. Não, né? Mas tem algumas coisas que os países restringem para os estrangeiros e vão restringir também para os refugiados, ou seja, aqui o refugiado não vai ter o mesmo direito que o nacional, ele vai ter o mesmo direito que o estrangeiro. Por exemplo, a direito à propriedade, o estrangeiro, tem coisas que o estrangeiro não pode comprar. Terra em região de fronteira, por exemplo, existem uma série de restrições, não pode chegar um estrangeiro no Brasil e comprar uma longa fazenda na fronteira. Por uma questão de segurança nacional, né? O país tem medo que de repente imagina, vem um monte de estrangeiro e começa a comprar território na fronteira, daqui a pouco você não tem controle daquilo, daqui a pouco eles vão estar querendo integrar. Imagina, um monte de argentino compra território na fronteira, hipoteticamente aqui, né? O Brasil tem essa fronteira muito tranquila, então a gente não consegue, esses assuntos até soam meio ridículos, mas imagine hipoteticamente que um monte de argentino compra um pedaço enorme da fronteira com o Rio Grande do Sul, amanhã eles falam, não, a gente quer que isso aqui seja agora vire Argentina, a gente quer transformar esse pedaço de território em território argentino, então tem essas limitações. Acesso a emprego, exercício de profissões liberais, a gente falou, por exemplo, Estatuto da Advocacia, também não quero entrar no detalhe porque não importa o concurso, mas ele tem uma série de restrições a estrangeiro advogar no Brasil. Tem que ter reciprocidade, aquilo tudo. Não é tão tranquilo assim você ser um estrangeiro que vem advogar no Brasil. Liberdade de associação não é um problema tão grande no Brasil, mas, por exemplo, na Alemanha tem um dispositivo lá que se tem uma associação só de estrangeiros, que os caras podem lá, começam a conspirar contra o Estado alemão, não tem liberdade de associação, não. Acesso à universidade, às vezes nos países europeus tem isso, também tem que pagar, países europeus que têm universidade de graça, né, para a população europeia, se o cara é estrangeiro, ele tem que pagar um valor um pouco mais alto, tal, tá bom? A gente, enfim, falou tudo isso que está escrito aqui. Essa é a tabela. Vai ter que decorar a tabela? Não, mas tenta entender, né? Isso que eu falei, liberdade religiosa é o parâmetro nacional, né? Porque só não é, os estrangeiros no Brasil podem ter a religião que quiserem, mas propriedade e liberdade de associação são os estrangeiros. Propriedade, eu dei esse exemplo da terra. Acesso ao tribunal, e veja que os artigos, aqui está na ordem dos artigos, eles vão misturando, né? Não é que a convenção fez bonitinho, os nacionais e depois os estrangeiros. Então você tem que ser meio esperto aqui. Acesso aos tribunais, pô, um estrangeiro pode processar qualquer um que quiser no Brasil, né? Então é um direito mais básico. Emprego remunerado, trabalho contra própria, profissões liberais, tudo isso aqui é estrangeiro. Habitação, para que pareça estrangeiro também, porque tem algumas políticas públicas de habitação que os estrangeiros não são elegíveis, né? Dá uma lida nisso aqui depois, mas o importante é que você saiba, às vezes é o nacional, às vezes é o estrangeiro, se falar que é sempre o nacional, se falar que é sempre o estrangeiro, tá errado. É meio confuso, mas segue uma lógica. Existe uma lógica nesse negócio que dá para entender, tá bom? E eu espero ter te ajudado a entender aqui. Documento de viagem, que é o tal do passaporte de refugiado, aí não é, e documento de identidade também, no caso do Brasil, é uma identidade do estrangeiro, lá, um RH, um RG do estrangeiro. Aí não tem uma coisa específica para os refugiados, tal, né? O caso do documento de identidade, até vai lá, um estrangeiro no Brasil pode ter um documento, mas, por exemplo, um passaporte de refugiado, um estrangeiro não teria no Brasil. O passaporte de refugiado é uma coisa meio intermediária, né? Não é exatamente o passaporte que nós temos como brasileiro, porque esse cara não é um cidadão brasileiro, mas um estrangeiro sequer teria um passaporte brasileiro. O refugiado tem uma coisa no meio do caminho. Ele tem um passaporte, mas é um passaporte específico para ele poder viajar, etc. Tá bom? Então tenha isso em mente, que os direitos dos estrangeiros se dão por comparação, utilizando o parâmetro, que às vezes é o parâmetro dos nacionais e às vezes é o parâmetro dos outros estrangeiros que estão no país, mas que não são refugiados, tá bom? Eu vou pular a 20, a 21, a 22, a gente vai lá para 23. Mas essas coisas, essa coisa, a 21 a 23 é basicamente essa história aí dos direitos dos refugiados. É muito importante que você saiba, entendeu? Eu recomendo que você faça as questões, compra lá o nosso material. Também tá na hora de ser privilegiado, você aqui valorizar o nosso nosso esforço. Tô brincando, compre se você quiser, obviamente, mas eu recomendo amplamente. Eu acho que vai te ajudar muito e pode ser a diferença para sua aprovação aí.
Isso aqui é uma picuinha, mas já caiu num concurso da VUNESP e eu acho importante você saber. A Convenção de Genebra de 51, relativa ao Estatuto dos Refugiados, a nossa maravilhosa convenção aqui, estabelece que as medidas restritivas impostas ao emprego de estrangeiros para a proteção do mercado nacional de trabalho não serão aplicáveis aos refugiados que contem com 3 anos de residência no país. Isso aqui é verdadeiro, tá bom? É o seguinte, tem aquelas restrições. Imagina um país, o Brasil não é um bom exemplo, porque o Brasil não tem muitas restrições ao emprego de estrangeiro, tá bom? Tem essa coisa do concurso, mas aí é uma questão também constitucional, às vezes, é mais delicado. Mas imagina um país, e ele pode fazer isso, tá bom? Que tenha, por exemplo, uma cota de emprego. Nunca foi um problema isso para o Brasil, então a CLT até tinha uma coisa meio assim e tal, mas as pessoas não debatem, não é um assunto, e foi revogado. Mas imagina um país hipotético que tem muito imigrante, e aí eles fazem uma cota de emprego para os nacionais. Imagina lá que no país isso é constitucional, que isso é possível, tal. E aí tem o refugiado. Depois de 3 anos, se o refugiado tem 3 anos de residência no país, ele poderia. Ele não conta mais como estrangeiro, ele conta como nacional. Então, isso aqui é uma colher de chá que se dá para os refugiados. Não é só se ele tem 3 anos de residência. Se ele tem um cônjuge com a nacionalidade do país, se ele tem filhos com a nacionalidade do país, ele vira, em termos de proteção do mercado de trabalho, um local. Não tem muito exemplo concreto disso no Brasil, tá bom? Tá lá na convenção. Você poderia dizer esse negócio do concurso, mas nunca, sinceramente, se isso já foi levado, nunca vi. Não sei se algum refugiado teve grande interesse também. Porque isso aqui só vai ser discutido se tiver um caso concreto para discutir, né? Não vai ser discutido pelo STF, por exemplo, em abstrato. Tem um exemplo que às vezes as pessoas citam, mas é um exemplo meio ruim, que é a coisa da revalidação do diploma, que seria uma proteção ao mercado de trabalho nacional, né? Então, o cara era médico na Venezuela, por exemplo, ele vem para o Brasil, mas perceba que aí não é uma diferença para a pessoa, é uma diferença de onde ela estudou, porque um estrangeiro que tivesse um diploma brasileiro poderia exercer a medicina no Brasil sem problema nenhum, e um brasileiro que tivesse um diploma estrangeiro também teria que revalidar esse diploma no Brasil. Né? Então, assim, a lei fala em diploma registrado no MEC, e esse registro pode ser ou o registro de uma universidade brasileira ou o processo de revalidação. Não dá para dizer que um refugiado médico, depois de 3 anos no Brasil, como não tem mais as restrições ao mercado de trabalho nacional, poderia atender como médico mesmo sem revalidação de diploma. Então, os professores usam, muita gente gosta de usar esse exemplo aí da revalidação de diploma, eu acho um exemplo ruim, porque isso não é uma diferença entre brasileiro e estrangeiro, ou entre nacional e estrangeiro. É uma diferença de onde que você estudou, entendeu? E só de processo se o seu diploma foi registrado ou se ele foi revalidado. Então, não é, eu acho que não tem muito exemplo brasileiro e também não acho improvável que eles cobrem isso aqui, mas é importante que você saiba que tem essa colher de chá. E se o cara tem 3 anos de residência no país, se ele tem cônjuge com a nacionalidade do país, ou se ele tem filho com a nacionalidade do país, ele tem. Aí é o parâmetro, no caso do trabalho, deixa de ser o estrangeiro e passa a ser o nacional, tá bom? Mas é algo bem específico. Isso aqui é muito mais importante, a questão 24, tá bom? O refugiado deve entrar regularmente no país que o recebe, ou seja, o uso de documentação falsa ou a travessia clandestina da fronteira desqualificam seu pedido de refúgio. O que você acha? Tenta responder. Verdadeiro ou falso? Isso aqui é legal, né? O cara que entrou irregularmente no país, ele pode pedir refúgio? Ele pode ser considerado refugiado? Cara, ele pode, tá falso essa questão, tá bom? Não desqualifica de maneira alguma. Tá lá na convenção. Os estados contratantes não imporão sanções penais a um refugiado que entre ou se encontre ilegalmente em seu território, desde que apresente sem demora, e aí cuidado, que não tem um prazo, só fala sem demora, tá bom? Desde que se apresente sem demora às autoridades e mostre plausíveis razões para sua entrada ou permanência irregular. Não tem como ser exigido do refugiado que o cara vai lá e peça um visto no consulado, né? Esse cara tá fugindo, esse cara às vezes está sob risco de morte, de perseguição, esse cara largou suas coisas, abandonou tudo que tinha. Esse cara é uma vítima na lógica do refúgio. Ele entra no país e ele pede o refúgio, fala, estou aqui irregular, eu preciso de refúgio. E o país que é parte da convenção, como o Brasil, ele está obrigado, se o cara se caracterizar em tudo aquilo que a gente viu, que são as exigências do refúgio, o país está obrigado a conceder o refúgio, se aquele cara se enquadrar como refugiado, tá bom?
Então não tem isso, entrou ilegalmente, que é o jeito que tem. Esse cara tá fora do esquema. Ele vai lá pedir o visto, uma entrevista, esperar 3 meses, levar o passaporte. Às vezes já tiraram o passaporte da mão dele há muito tempo, entendeu? Então esse cara tá no desespero, não tem essa coisa de pode entrar ilegalmente desde que ele chegue no país. Sem demora, isso aí vai aparecer numa próxima pergunta, não existe um prazo. Ele mostre razões plausíveis para sua entrada ou permanência irregular, tá bom? A 25 vai no mesmo espírito, a gente vai pular e eu vou direto para 29. 29. Caso um refugiado represente ameaça à segurança nacional, tenha sido condenado por crime particularmente grave, ele pode perder certas proteções, inclusive o direito de não ser expatriado. Verdadeiro, a gente falou sobre isso já, tá bom? A gente falou. Acho que é importante reforçar, é o artigo 32, se não por motivo de segurança nacional ou ordem pública, tem todos aqueles cuidados que a gente falou, não pode botar o cara para morrer também e tal, mas pode, esse cara pode ser expulso, sim, tá bom? 31 é sobre o mesmo assunto, a gente vai direto para a gloriosa pergunta 31, e eu volto em um segundo. Vamos lá, caminhando para o final da nossa aula aqui, a questão 31, isso aqui é muito importante, isso cai muito. As cláusulas, as chamadas cláusulas de exclusão, tá bom? A gente vai ver que tem as cláusulas de cessação também. Cláusula de exclusão é quando o cara nem pode se tornar refugiado. Cláusula de cessação é quando ele é refugiado, ele deixa de ser. Muito importante, tá bom? Presta bastante atenção, é uma questão de múltipla escolha. Tem uma aqui que não é uma cláusula de exclusão da condição de refugiado, e a gente vai tentar encontrar ela, tá bom? A. Já receber proteção ou assistência de agências da ONU distintas da Acnur. A Acnur a gente viu lá, é a agência da ONU para os refugiados, específica para isso, que tenta cuidar da condição dos refugiados. B. Ter solicitado refúgio após tempo considerável desde a chegada ao país. C. Já receber a proteção de um país de refúgio. D. A prática de atos como crime de guerra ou crime contra a humanidade. E. Prática de grave crime comum fora do país de refúgio antes de serem admitidos como refugiados. Vamos tentar ir pela lógica aqui, vai. Aí, para mim, assim, a mais fácil é a C, né? Se o cara já tem um país que o protege, se ele já é refugiado em algum país, é um chamado país de refúgio, ele não precisa ser refugiado em outro país, certo? Então, imagina o cara tá fugindo lá, vamos pensar no exemplo aí de refugiado lá da Síria, né? Muitos refugiados sírios, perseguidos, primeiro pelo regime, depois pelos revolucionários, enfim, ou por questões de religião, cristãos, coisas assim. Aí esse cara fugiu e ele foi parar na Argentina, o que é um exemplo bem ruim, porque eu acho que nenhum sírio foi parar na Argentina, a maioria foi para a Alemanha, mas imagina que ele está na Argentina. Aí ele vem para o Brasil e fala, eu quero ser refugiado. Não, você já está seguro lá na Argentina, né? Então não tem. A D também faz todo sentido, né? O cara praticou um crime de guerra, um crime contra a humanidade, alguma coisa muito grave. O cara, imagina, participou de um extermínio lá, de sei lá quantas pessoas, e ele vem pedir refúgio porque ele está sendo perseguido. Os países não têm a obrigação de aceitar essa pessoa. Isso aqui, em boa medida, estavam pensando nos nazistas lá, pessoas que estavam na Alemanha nazista, eram pessoas importantes no regime nazista, cometeram crimes de guerra. Muitos fugiram, mas fugiram na miúda, né? Muitos ficaram escondidos na Argentina, teve gente que ficou no Brasil, tal, ficou décadas com outro nome, etc. Mas esses caras nunca pediram refúgio oficialmente, porque quem praticou crime de guerra não pode pedir refúgio, e até porque eles poderiam argumentar que eles estavam sendo perseguidos pelo Tribunal de Nuremberg, alguma coisa assim, não sei, né? Porque não era uma perseguição política, nem contra um grupo, nem. Mas não pode, tá bom? E aqui faz todo sentido, né? O cara não possa. No mesmo espírito, se cometer um crime grave antes de ser admitido como refugiado, também isso aqui também os países quiseram se proteger de receber pessoas que não eram desejáveis dentro do seu território, né? Perceba que essas coisas, inclusive, a gente viu que são motivos da expulsão do refugiado, né? Se são motivos da expulsão do refugiado, também são motivos de que ele nem possa se transformar em refugiado se ele já tiver cometido esse tipo de crime. Então, a gente tirou a C, tirou a D, tirou a E. Aí você fica entre A e a B. E eu sei que aqui é mais confuso.
já receber proteção assistência de agências da ONU distintas da Acnur. Aqui é o seguinte, aqui eles estavam pensando num caso muito específico. É claro que se o cara recebe a proteção da Acnur, ele não. Esse cara ele tá sendo ajudado na sua condição de refugiado, por exemplo, está sendo ajudado para encontrar um país que o aceite como refugiado, mas essa agência não tá. Não, acho que deu um pequeno problema com o vídeo de novo. Se ele está sob a proteção da Acnur, ele tá. Tem uma agência da ONU tentando ajudar esse cara a encontrar um país onde ele possa ser protegido, onde ele possa ser refugiado. Mas isso não significa que a situação dele está resolvida. Essa exceção, que é a proteção por outro órgão da ONU, que está na letra A aqui, ou seja, uma agência distinta da Acnur, se refere a um caso específico dos palestinos, que eu nem vou entrar em detalhe, mas a ideia aqui, por isso que isso entrou no texto, né? Mas a ideia aqui é o seguinte: se já tiver uma agência da ONU que tenha um território, que nesse caso está servindo quase como um país de refúgio, isso não acontece muito na prática, tá bom? Mas que oferece garantias e proteções àquela pessoa, essa agência da ONU, onde existe lá um assentamento, onde existem as garantias aos direitos fundamentais das pessoas, então tem acesso à educação, tem acesso à saúde, tem acesso a documentos. Os documentos são oferecidos por essa agência da ONU. Essa agência da ONU, na prática, está fazendo às vezes do país, entendeu? Que vai receber esse cara. Aí ele não tem direito à proteção, porque na prática ele é um refugiado dessa agência da ONU lá. Isso aconteceu uma vez ou duas, não é um negócio, enfim, não importa, mas é importante que você saiba que, em tese, uma agência da ONU poderia fazer esse papel de país de refúgio, e aí o cara estaria lá, ele seria um refugiado da ONU, ele não seria um refugiado do Brasil, da Argentina, onde quer que seja. Na prática não acontece mais muito isso, tá bom? Às, às vezes. Mas enfim, isso não vai ser cobrado na sua prova. Importante que você saiba isso. Se já tiver um país, ou já tiver uma agência da ONU protegendo o cara, ele não vai ser reconhecido como refugiado, tá bom? E a B é o seguinte: isso aqui não é uma cláusula de exclusão. Isso aqui você poderia fazer confusão, porque naquele dispositivo que fala que o cara pode entrar ilegalmente no país, fala para ele não, que ele tem que se pedir refúgio, ele tem que se identificar como alguém que é candidato a ser refugiado sem demora. Mas isso não é uma cláusula de exclusão. Ou seja, se o cara demorou, imagina o cara entrou no Brasil, às vezes ele entrou legalmente até, porque ele pode ser de um país que permite que ele entre legalmente no Brasil. O caso dos venezuelanos é um exemplo. O venezuelano pode entrar no Brasil legalmente. Talvez ele não pudesse ficar permanentemente ou ficar por um período longo, aí ele vai ter que se tornar refugiado para isso. Mas ele entrou legalmente. Imagina que depois de 2 anos ele vê que a coisa piorou na Venezuela e aí ele não quer voltar e ele fica com medo. Ele pode sim, mesmo que tenha passado 2 anos, solicitar refúgio. Ele estava legalmente no país, entendeu? E mesmo a coisa do entrou ilegalmente, ficou um tempo. Na prática, isso aqui não impede o cara de pedir o refúgio e não tem nenhum lugar. A lista de cláusulas de exclusão, ela é taxativa aqui. São essas coisas que estão nessa tabelinha. E não fala nada de demora aqui, tá bom? Então, assim, o que exclui o cara de poder ser refugiado? Essa coisa da proteção por outro órgão da ONU que eu falei. Ele já tem ou a residência permanente, ou a cidadania, ou ele já é refugiado em outros países, onde ele já tem os direitos, tá bom? Então, imagina o cara que é um cidadão, como tem muito aí, brasileiro e italiano, entendeu? E aí esse cara, ele tem uma ditadura militar no Brasil e esse cara começa a ser perseguido por motivos políticos ou qualquer coisa assim. E ele tá lá na Itália, ele tem residência, ele é até cidadão. E ele vai para os Estados Unidos e fala: eu quero pedir um refúgio para morar aqui nos Estados Unidos, em Miami e tal. Os Estados Unidos vão falar: não, vai para Itália. E ou essas coisas que a gente falou, né? Crime de guerra, crime comum, e aí tem um dispositivo também, atos contrários aos princípios da ONU, que pode ser qualquer coisa. Mas essas são as cláusulas de exclusão, tá bom? É esse rol aqui e não tem nada de que o cara demorou para pedir. Não. O direito, a ideia mais central aqui é que não, o direito do cara pedir para ser refugiado não é um negócio que prescreve, que decai, sabe? Aqui é feito no interesse do refugiado. A gente vai ver mais para frente as cláusulas de cessação, se não me engano, é exatamente agora na questão número 33 e eu vou pular a 32, tá bom? O que a gente falou cláusula de exclusão, é o que impede o cara de ser refugiado. Cláusula de cessação é aquilo que é o seguinte: o cara é refugiado e ele deixa de ser, tá bom? Vamos tentar entender aqui o que faz o cara deixar de ser refugiado, ele perde o direito de ser refugiado. Opção A:
recusa de uma proposta de reassentamento em outro país. Opção B, reestabelecimento voluntário no país de origem ou, caso houvesse perdido a nacionalidade daquele país, recuperação voluntária. O cara foi lá e falou, quero ser cidadão de novo. A gente vai pensar isso aqui com um exemplo. Aquisição de nova nacionalidade. D, mudança fundamental de circunstâncias no país de origem. E, concessão de asilo em outro país. Vamos pensar no venezuelano aqui, tá bom? E acho que aqui, assim, o que é mais óbvio para mim? Tenta chutar aí, pausa o vídeo, lê de novo, qual que é a sua resposta? Acho que a B é bem óbvia, né? O cara fugiu lá da Venezuela porque ele diz que está sendo perseguido politicamente e tal, e se ele ficar lá ele vai morrer. E vamos imaginar que o Maduro lá tirou a nacionalidade. Esse cara não tem nem nacionalidade venezuelana mais. Ele perdeu o passaporte. Um negócio que isso aconteceu muito foi no Afeganistão. Eu morei uma época fora do país e tal, e eu conheci um casal de afegãos que tinham sido expulsos do. Expulsos não, eles fugiram antes do Talibã voltar ao poder. E a menina tinha estudado, e ela era, talvez, cometeu uma atrocidade, que ela queria estudar, tinha feito mestrado, doutorado, e que aos olhos do Talibã é um absurdo, né? A mulher querer estudar e ter uma carreira. E o marido dela também lá não era o cara mais querido pelo Talibã, tal, então eles conseguiram ser considerados, eles são refugiados nos Estados Unidos. E eles perderam a nacionalidade afegã, né? A família dela já era de uma minoria lá, em algum momento eles já tinham fugido para o Irã, onde eles eram meio cidadão de segunda classe lá no Irã, depois voltaram, aí ela foi para os Estados Unidos, e sem nacionalidade. Aí você imagina que, então assim, eles não podem voltar pro Afeganistão, senão eles vão morrer, tá bom? E aí vai morrer mesmo. Acho que esse caso até é mais, o exemplo é melhor do que a Venezuela, porque o Talibã não brinca em serviço lá. Imagina que amanhã aí eles voltam pro Afeganistão, vão morar lá, e aí eles estão tranquilos. Ou se eles perderam a nacionalidade afegã, eles conseguem de novo lá a nacionalidade, eles se recuperam, ganham passaporte. O que isso significa? Que o Afeganistão já não é tão perigoso para essas pessoas, né? Se elas ficaram tranquilas para voltar lá para o Afeganistão, veja, no caso do Afeganistão não dá nem para passear, né? Ou visitar alguma coisa aqui, mas a ideia aqui é meio restabelecimento. Isso não quer dizer que o cara não possa dar um pulo lá no país, vai ter que ver caso a caso e tal. Mas vamos tentar mais a ideia de restabelecimento ou de recuperação da nacionalidade. Nesse caso, não tem motivo para esse cara ser refugiado mais, né? Se ele voltou para o país, tal, tá tudo bem. O que me parece também que é a mesma lógica da D, né? Mudança fundamental de circunstância no país de origem. O cara era perseguido político, o cara que perseguia ele morreu, acabou. Outro grupo político, o grupo político dele assumiu o poder. Aí tudo bem. Imagina as pessoas que eram perseguidas pela ditadura militar no Brasil. Aí acabou a ditadura, acabou, né? Que que, o que você quer fazer aqui, né? A condição de refugiado não é permanente, não é um green card. É uma proteção ao cara enquanto durar as circunstâncias que causam opressão e perseguição lá, tá bom? Me parece também que a E não faz bastante sentido, né? O cara ele era refugiado num país. A gente vai ver a diferença de asilo e refúgio, a gente vai ver que o asilo é mais específico. Ele conseguiu asilo em outro. Pô, então ele está protegido pelo outro país, né? O que também é a minha ideia da aquisição de nova nacionalidade, né? Então, imagina o cara lá, que é um refugiado sírio na Alemanha. E ele tá lá, de maneira meio precária e tal. E aí ele consegue a cidadania, vamos imaginar, brasileira, por que não? O pai dele era brasileiro, ele nunca tinha ido atrás disso, mas ele descobriu que ele tinha direito, e aí ele foi lá no consulado, na embaixada e tal, e deram a cidadania brasileira para ele, se naturalizou brasileiro. Se o pai dele era brasileiro, não é nem naturalização, né? É brasileiro nato. A Alemanha não precisa mais considerar esse cara refugiado, né? Ele tem uma nacionalidade num lugar que ele está seguro, que é o Brasil. Então sobra a A. E aqui a lógica é a seguinte, meu amigo, veja que é sempre meio voluntário, né? Quer dizer, o cara voltou voluntariamente, recuperação voluntária da nacionalidade. Se o Afeganistão virar e falar, o pessoal que a gente tirou a nacionalidade, a gente se arrependeu,
tá aqui a nacionalidade de você, mas o cara falar, meu Deus do céu, não posso voltar lá, isso é uma armadilha deles. É sempre voluntário, né? A aquisição de nova nacionalidade, o cara foi lá e foi atrás, né? Mudança fundamental de circunstâncias do país de origem não é tão voluntário. Mas assim, não é que esse cara, imagina, o cara é refugiado aqui no Brasil, né, o venezuelano. Aí o Brasil fala: não, a gente fez um acordo com a Bolívia e agora vocês vão ter que se mudar para a Bolívia lá, porque todos os refugiados que estão no Brasil vão lá para a Bolívia. O cara fala: não, mas eu já construí a vida toda, eu tô aqui, né, não quero. Então não tem essa de recusa de proposta de reassentamento. Seria tá no país como refugiado, vai ficar enquanto permanecer ou o perigo ou a sensação dele de que ele é perseguido, de que existe um temor fundamentado de que alguma coisa ruim pode acontecer se ele voltar para o país de origem, tá bom? Aqui a gente tem a tabelinha das cláusulas de cessação, recomendo que você dê uma olhada. É importante você perceber que isso aqui reflete essa ideia de que não é permanente, tá bom? Ou seja, tudo isso aqui, toda a ideia de refúgio, implica que o cara possa deixar de ser refugiado, tá bom? Não, não, como eu disse, não é um green card. A gente falou volta voluntária ao país de origem. Aí aqui tem discussões sobre o que significa volta, isso que eu falei, mas pensa numa coisa um pouco mais permanente, mas é controverso. Recuperação da nacionalidade, nova nacionalidade, reestabelecimento no país de origem, né? Mudança de circunstâncias, né? Assim, e aí tem essa ressalva, né? Às vezes um trauma extremo, o negócio foi tão grave que o cara não consegue nem se imaginar naquele país mais. Novamente, tem que ser olhado caso a caso, tá bom? Mas é importante você saber que existem cláusulas de cessação e ter uma ideia de quais são as principais. 35. É, Aqui a gente já falou, né? Mas veja se você acha algum erro aqui. Além de ser parte da Convenção e do Protocolo sobre Refugiados, o Brasil participou da formulação da Declaração de Cartagena sobre Refugiados, um marco regional latino-americano que recomendou a ampliação da definição de refugiado para além da Convenção, incluindo situações de grave violação dos direitos humanos. Isso aqui está perfeito, ou seja, por exemplo, uma guerra civil, né? A guerra civil não é uma perseguição específica contra um cara, mas do ponto de vista latino-americano, isso justifica o refúgio. Do ponto de vista lá da convenção dos refugiados lá, não, tá bom? Essa ideia, né? Foi obrigado a deixar o seu país devido a uma grave e generalizada violação dos direitos humanos, mesmo que aquilo não tenha nada a ver com ele, tá bom? Essa é a questão 35, e agora a gente vai fazer mais duas, a 40 e a 41 na minha listinha aqui. E aí a gente termina, a gente vai pular várias aqui, mas a gente tratou bastante sobre os temas. Essas questões que a gente está pulando, elas tendem a ser coisas que eu acho que você consegue responder sozinho, considerando o que a gente conversou. Tá bom. 40, a questão eu achei legal também para a gente encerrar trazendo a questão da Sebrasp. Também para você pegar o estilo, né, que a Sebrasp gosta desse assunto e como que isso é discutido. A Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados adotou originalmente o conceito clássico de refugiado, porém foi alterado em 67, a fim de ampliar esse conceito para incluir, além do fundado temor de perseguição, pessoas que provenham de países assolados por graves e sistemáticas violações de direitos humanos. Quer responder? Quer responder? Tá falso, tá muito falso aqui, né? Exatamente o que a gente falou, não tem essa ampliação. Isso aí tá na Declaração Latino-Americana, na Declaração aqui de Cartagena, na convenção lá, tem uma coisa similar na África, lá no sistema africano de direitos humanos. Isso não está na convenção. Isso aqui é até uma boa pergunta. Por que você está citando esse negócio que está fora da convenção, que é uma coisa latino-americana, para você ver que eles vão perguntar em comparação com a convenção. Eles vão virar para você e vão falar: a perseguição inclui graves sistemáticas violações de direitos humanos. E você vai coçar para falar que sim. Porque você vai falar: claro, é uma violação de direitos humanos, o cara pode ser refugiado, faz todo sentido. E aí, não, cara, a grave violação de direitos humanos não transforma alguém em refugiado. Tem que ser um fundado temor de perseguição contra aquela pessoa, contra um grupo coletivo do qual ela participa. Mas se é uma violação de direitos humanos, por exemplo, uma guerra civil, e ela tá só no meio, a vovozinha, no meio da guerra civil, os caras estão se matando, é tiro, morrendo gente pra caralho, não sei quantos cadáveres na porta da casa dela e tal. Ninguém tá preocupado que a vovozinha é um agente política, mas ela vai morrer se ela ficar ali, tem fome, tem violência, tem o que for, entendeu?
E aí alguém vai falar para você, a vovozinha não é pela convenção ou pelo protocolo uma refugiada. Você vai falar, não, não faz sentido, não sei o quê, acho que não, é feio. Cara, é por isso você tem que saber, entendeu? Por isso você tem que estar consciente. Pela convenção e pelo protocolo, não é, tá bom? E aí, não me odeie, mas eu acho que tem que dar uma pincelada na diferença entre asilo político e refúgio. Existem uma série de diferenças. A gente vai passar rapidamente por isso aqui. É super fundamental. É a minha aposta para sua prova? Não, não é, sendo honesto, não. Mas vamos passar rapidinho para você saber, para você entender. Porque pode ser que perguntem. E aí você não vai também chorar lá, né? O asilo político é uma proteção concedida. Aqui é o que não é uma diferença, tá bom? Então tem quatro coisas que são uma diferença e uma que não é. O asilo é uma proteção concedida a um estrangeiro perseguido por motivos políticos. Já o refúgio abrange perseguições mais amplas, não só políticas, mas também religiosas, étnicas. Não vou ficar aqui fazendo drama, tá bom? Isso tá certo. Tá bom, o asilo é um negócio bem mais específico. Só motivo político, o refúgio é bem maior, embora a gente viu não tão maior assim, porque tem umas coisas que nem o refúgio, tá bom? A vovozinha lá não vai ter direito, a vovozinha da guerra civil lá, que não tem nada a ver com a história, mas que vai morrer de fome, não está abrangida nem pelo asilo, nem pelo refúgio nas condições da convenção, ela está abrangida pelo refúgio no Brasil ela estaria abrangida pelo refúgio, tá bom? É, o asilo político pode ser concedido em outro país, por meio do asilo diplomático, por exemplo, numa embaixada. Também, te viu. O refúgio, o cara tem que estar fora do país dele, né? Mesmo que entre ilegalmente. O asilo, muitas vezes tem essa coisa do asilo diplomático. O cara vai lá na embaixada e pede asilo. O cara não vai na embaixada pedir refúgio. Toda discussão, se é o território, não sei o quê. Mas o asilo tem essa coisa muito tradicional do cara corre para a embaixada e pede asilo, tá bom? Você falou em embaixada, a gente falou em asilo. O refúgio é mais imagina, pensa nos sírios que fugiram e entraram na Europa e pediram refúgio e pensa nesses caras, tipo os Assange da vida, assim, que correm para uma embaixada. Num caso é refúgio, no outro é asilo. O refúgio baseia-se em tratados universais, como a Convenção de 51, perfeito, com suporte em regime internacional específico, que é a convenção, que é o protocolo e tal. Ao passo que o asilo político decorre de decisão estatal discricionária, está previsto em acordos regionais e nos costumes. Também está lindo, não tem uma convenção internacional do asilo, cada país tem sua política, é discricionário. O refúgio não é discricionário, isso que é importante também estudar para você reforçar algumas coisas sobre o refúgio, né? Pelo contraste com o asilo, você está estudando o refúgio também. O refúgio, se o cara se enquadra, é vinculante. Se o país entrou na convenção, como o Brasil, se chegar um cara aqui e falar, eu me encaixo nas condições de refúgio, a gente for ver a história desse cara, e realmente tiver tudo aquilo, raça, religião, grupo político, a coisa do temor fundado, de perseguição, blá blá, é obrigatório. O país não pode dizer, não, a gente discricionariamente decidiu não te receber como refugiado. Mas o asilo pode, tá bom? O asilo é discricionário. Diferentemente do asilo, o refúgio admite o temor de perseguição futura como suficiente, e mesmo situações de violência generalizada como causa. Enquanto o asilo tradicional exige uma perseguição atual e individualizada de caráter político. Isso que está certo também, tá bom? O refúgio, ele é mais, como eu disse, ele é mais amplo. Então pode ser uma perseguição futura, aquilo que a gente falou. O cara não precisa estar sendo perseguido agora. Pode ser que o grupo ao qual ele pertence, lembra que eu citei o exemplo do judeu no começo da Segunda Guerra, que se existisse a convenção, estão bloqueando, tá meio estranha a situação, tem declarações, né, dos nazistas de que vão perseguir. Não me perseguiram ainda especificamente, mas o meu grupo está sendo vítima de perseguição, eu tenho esse temor, eu sinto que eu estou na fila para ser perseguido. Isso já serve para o refúgio. E no caso do Brasil, mesmo situações de violência generalizada. O asilo tem que ter uma perseguição individualizada de caráter político. O asilo não é uma coisa coletiva, assim, sabe? Meu grupo, minha religião, não existe asilo religioso. Asilo é político, é o cara que está sendo perseguido. Em geral, o asilo é dado para aquele cara ali, entendeu? É para você. Você pede o asilo devido à sua condição. O refúgio também pode ser da sua condição, mas em geral é a sua condição dentro de um grupo, né? E por fim, enquanto o asilo depende de comprovação documental de perseguição, o refúgio pode ser concedido com base apenas em indícios ou alegações verbais. Só que está falso os dois. Podem ser indícios, tal, né? Nenhum dos casos
a exigência de documentação é muito cruel para os dois casos, né? Tanto para o cara que fugiu para outro país, entrou ilegalmente lá e pediu refúgio, quanto para o cara que se escondeu na embaixada. Não precisa ser na embaixada para ser asilo, mas esse cara também não é que ele levou um dossiê lá para provar. Vai ser analisado caso a caso. No caso do refúgio, é uma obrigação do Estado. No caso do asilo político, é um ato discricionário. No caso do Brasil, a presidência da República que decide se o cara vai ser asilado ou não. Mas nos dois casos tem uma certa tolerância, assim, que o cara a gente pode olhar indícios, pode olhar a situação, o contexto, não precisa chegar lá com a pastinha documental nos dois casos, tá bom? Aqui tem uma tabelinha com as comparações, mas é basicamente o que a gente diz, tá bom? Não vou ficar muito me detendo nisso, até porque, como eu falei, isso aqui é mais para você entender o refúgio pela comparação com o asilo, do que eu achar que eles vão fazer essa pergunta na sua prova para você dizer o que é um, o que é outro, mas é bom você saber o que a bunda não falta, não é verdade? E como eu disse, às vezes é melhor jogar no hard do que no easy, porque se chegar lá e for o easy, você vai dizer é o melhor dia da minha vida. Assim a gente encerra mais essa aula sobre refúgio. A gente já viu genocídio, a gente viu as questões constitucionais no começo, a gente entendeu os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, a gente está avançando bem rápido no nosso curso aqui. Recomendo profundamente, se você está gostando desse curso, um pouco como pedido, um pouco como recomendação, mas acima de tudo como recomendação, baixa os nossos PDFs, o link está na descrição, compra, são todos os materiais com conteúdo inteiro do seu edital, de fora a fora, item por item do edital. Só que não é aqueles cursinhos que catam os material pronto lá e diz, estuda aí. A gente está fazendo um negócio específico para a Polícia Federal, para a gente, para escrivão, para perito, para todo mundo aí, menos para delegado. E eu acho que seria muito útil você fazer essas questões. Eu adoro falar, eu adoro estar aqui com você, adoro imaginar você do outro lado acompanhando a minha aula, mas fazer as questões por você próprio é mais importante do que me ouvir falar, como eu já tinha dito anteriormente. O link está na descrição da bio. Avalie com carinho a possibilidade de comprar os PDFs, que são os PDFs que eu mostro para você aqui, mas daí você tem todo o seu tempo de fazer todas as questões e de fazer as coisas no seu ritmo, inclusive de fazer as questões antes de ver a aula, se necessário. Como você vê, tem as explicações, e cada um dos PDFs são autoexplicativos, porque eu acho que vai ser muito útil para você. Meu querido, minha querida, estou torcendo muito para que o seu estudo esteja sendo muito produtivo e muito bom. A gente volta muito em breve com mais uma aula, com mais material da nossa jornada. Estou muito feliz que a gente está avançando. A gente vai conseguir entregar isso aqui para você bem antes do final do seu prazo, bem antes da sua prova, para você revisar, para você ver, para você tirar suas dúvidas, para você chegar lá, cara, assim, voando. Porque isso aqui, cara, tem que chegar no dia da prova, assim, falando, cara, é minha hora, entendeu? Isso aí, muito obrigado, um abração, bom dia, boa noite. A gente se vê logo, logo. Tchau.